É possível amar no capitalismo? Quando tudo vira troca, o amor ainda resiste? Essa pergunta não é romântica, é brutal. Porque toca exatamente no ponto em que a lógica econômica invade aquilo que deveria ser irredutível. Pois amar, em sua forma mais profunda, sempre foi aquilo que escapava do cálculo, ao contrato e à equivalência. Mas o capitalismo não tolera zonas fora da troca. Ele precisa transformar tudo em valor circulável, inclusive os afetos. E quando isso acontece, o amor não desaparece de forma explícita, ele é deformado, reconfigurado, condicionado, e passa a existir sob novas regras que muitas vezes nem percebemos que estamos aceitando, pois aprendemos desde cedo que tudo precisa ter retorno, que nada deve ser dado sem garantia e que investir emocionalmente só faz sentido se houver benefício, segurança ou reconhecimento. E assim o amor, que deveria ser risco, entrega e abertura ao outro, começa a ser pensado como investimento, como aposta racional, como algo que precisa valer a pena. E quando o amor precisa valer a pena, ele já não é mais amor no sentido pleno, mas uma forma sofisticada de troca afetiva, onde cada gesto carrega expectativa e cada entrega vem acompanhada de uma contabilidade invisível. E é nesse ponto que a pergunta se torna incômoda. Por que talvez ainda menos, mas já não saibamos mais amar sem calcular, sem proteger demais, sem negociar sentimentos como se fossem ativos emocionais? E isso não acontece por maldade individual, mas porque o capitalismo não organiza apenas o trabalho e o consumo. Ele organiza a forma como desejamos, escolhemos e nos vinculamos, ensinando que autonomia é não depender, que sucesso é não precisar e que vulnerabilidade é fraqueza. E amar, no entanto, exige exatamente o oposto. Exige dependência, exposição e a aceitação de que o outro pode nos ferir, partir ou falhar. E num mundo que transforma tudo em performance e autopreservação, esse tipo de entrega se torna cada vez mais rara. Não porque as pessoas não queiram amar, mas porque amar passou a parecer perigoso, improdutivo e até irracional. E assim surgem relações cada vez mais funcionais, onde o vínculo dura enquanto satisfaz, enquanto rende prazer, estabilidade ou status, e se desfaz quando exige esforço, cuidado ou renúncia, criando uma cultura afetiva marcada pela substituibilidade, onde o outro nunca é único, apenas provisório, pois se algo não funciona, troca-se. Como se troca um produto que não atende às expectativas, e essa lógica se infiltra até nas narrativas de amor, que passam a ser vendidas como promessa de felicidade, realização pessoal e autorrealização, colocando sobre o outro a função de preencher vazios que são estruturais. E quando o outro falha nessa tarefa impossível, a frustração se transforma em descarte, e o ciclo recomeça, mais rápido, mais raso e mais cínico. Isso gera um paradoxo cruel, pois nunca se falou tanto de amor, nunca se buscou tanto relacionamento, mas nunca foi tão difícil sustentar um vínculo profundo, porque a lógica da troca corrói a paciência, a tolerância e a capacidade de permanecer, e filósofos como Zygmunt Bauman já apontavam isso ao falar do amor líquido, um amor que escorre pelas mãos porque foi privado de solidez, compromisso e tempo, pois compromisso é visto como limitação da liberdade individual. E o capitalismo ensina que liberdade é manter todas as opções abertas, mas amar é justamente fechar opções, escolher alguém em detrimento de outros, aceitar a repetição, a rotina e o desgaste, e no mundo obcecado por novidade, intensidade e performance, a repetição é vista como falha, e assim o amor cotidiano, silencioso e imperfeito, perde valor frente às experiências intensas, rápidas e substituíveis. E isso não significa que o amor tenha morrido, mas que ele passou a existir em tensão constante com uma lógica que o sabota. Porque amar exige tempo não produtivo, atenção sem retorno imediato e cuidado que não gera lucro. E o capitalismo, ao transformar o tempo em mercadoria, rouba do amor sua matéria-prima fundamental, pois sem tempo não há intimidade, sem intimidade não há encontro e sem encontro o amor se reduz a consumo emocional. E nesse cenário até o sofrimento amoroso muda de forma, pois não se sofre apenas pela perda do outro, mas pela sensação de fracasso pessoal, como se não ter conseguido manter um relacionamento fosse prova de incompetência emocional. E isso aprofunda o isolamento, pois as pessoas passam a se culpar por algo que é estrutural, e não individual. E Emmanuel Levinas nos ajuda a compreender o que está em jogo ao afirmar que o outro não é meio para minha felicidade, mas fim em si mesmo, pois amar, em sua dimensão ética, não é usar o outro para preencher um vazio, mas responder à sua existência, reconhecer sua alteridade e aceitar uma responsabilidade que não escolhi.
mas que lhe constitui. E essa forma de amor é profundamente anticapitalista, porque não se baseia na troca equivalente, mas na simetria, no excesso e no cuidado sem garantia, e é exatamente por isso que ela é tão difícil de sustentar num mundo que exige equilíbrio, reciprocidade imediata e retorno constante. E ainda assim, é nessa dificuldade que o amor resiste, não como promessa de felicidade constante, mas como um gesto de resistência ética. Pois amar hoje é recusar a lógica da substituição, é permanecer quando o outro falha, é escutar quando não há ganho e é cuidar quando não há recompensa. E isso não significa aceitar abusos ou anular-se, mas reconhecer que o amor verdadeiro não pode ser reduzido a contrato de benefícios mútuos, pois contratos podem ser rompidos quando deixam de ser vantajosos, mas o amor, quando existe, cria um vínculo que ultrapassa a lógica do interesse. E talvez o maior desafio do nosso tempo não seja encontrar alguém para amar, mas sustentar o amor sem transformá-lo em mercadoria, sem medi-lo por desempenho emocional, sem compará-lo com versões idealizadas vendidas pela cultura. E isso exige uma reeducação profunda do desejo, desaceleração radical e uma coragem existencial rara. Porque amar, de verdade, implica aceitar que nem tudo pode ser otimizado, resolvido ou garantido, e que haverá frustração, conflito e perda, e ainda assim escolher permanecer. E talvez seja exatamente aí que o amor ainda existe, não como algo fácil, leve ao perfeito, mas como um ato de obediência silenciosa, um gesto que afirma que nem tudo precisa virar troca, e nem tudo pode ser comprado, e ainda existem espaços onde o valor não é definido pelo mercado, mas pela presença, pelo cuidado e pela decisão de estar com o outro mesmo quando não há lucro algum. Enquanto houver pessoas dispostas a suportar esse risco, o amor não apenas será possível no capitalismo, mas será uma das formas mais profundas de resistência contra ele.